Irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, dessa vez no capítulo de número 9. Eclesiastes 9. Quero convidar os irmãos a acompanharem a leitura de Eclesiastes, capítulo 9, versos 11 a 18. Eclesiastes, capítulo de número 9, versos 11 a 18. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são os ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós nos chegamos até o Senhor, Deus. E Pai, mais uma vez nessa noite nós queremos pedir a Ti, Deus. Pedir que o Senhor não nos deixe entregues a nós mesmos. Pedir que o Senhor acalme nossos corações. Pedir que o Senhor nos dê foco no que nós estamos fazendo aqui, Deus. Pedir que nós sejamos lembrados que estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir o Senhor falando. E que quando o Senhor fala, devemos estar atentos à Tua voz, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito haja de maneira sobrenatural nessa noite, Deus. Que Ele haja sobrenaturalmente através da simples, ordinária, comum e fiel pregação da Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós oramos isso, confiados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em quem você confia? Em quem você confia? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de assistir os Jogos Olímpicos. Tirando as aberturas dos Jogos Olímpicos desse ano, que foram uma grande decepção, uma grande frustração, eu gosto muito de assistir os Jogos Olímpicos, de ver as competições. Eu gosto de assistir as entrevistas antes das competições, as entrevistas depois das competições.
E é interessante quando a gente assiste as entrevistas antes, a gente vê muita confiança nos atletas. Os atletas, muitas vezes, eles estão confiantes, e não é para menos. Eles se classificaram para participar das Olimpíadas. Que honra essa, não é? Que honra participar dos jogos que tem como tema sítios, altios, fortios, mais rápidos, mais alto, mais forte. Aqueles que participam dos Jogos Olímpicos são os melhores nas suas posições, são os mais qualificados para os esportes aos quais eles vão disputar. Mas, queridos, nem sempre o mais rápido vence. Nem sempre o mais forte é campeão. Às vezes, nós vimos algumas zebras acontecendo nos Jogos Olímpicos. Às vezes, os mais fortes não conseguem nem se qualificar para ir para os Jogos Olímpicos. Lembra? César Cielo foi recordista olímpico, recordista mundial dos 50 metros livres. E depois de ser recordista mundial, não se classificou para participar das Olimpíadas seguintes. Ou o que dizer de uma corredora americana chamada Kendra Harrison? Ela corre os 100 metros com barreira e ela não conseguiu se classificar entre as 3 melhores americanas. Não participou da Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas 3 dias antes de começar a Olimpíada, ela bateu o recorde mundial da prova, que já durava 28 anos. Irmãos, nem sempre o mais rápido vence, nem sempre o mais forte é o campeão. No texto que está diante de nós, no versículo 11, o autor de Eclesiastes, o pregador, ele começa dizendo assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E nesse caso, as Olimpíadas imitam a vida, como bem relatou o autor de Eclesiastes. Nem sempre o melhor é quem vence. Já conheceu alguém que estudou para passar no Enem, era extremamente qualificado, estudioso, inteligente, foi fazer a prova, o estômago começou assim, não é? Aquele frio na barriga, aquele temor, começou a suar frio e não conseguiu passar no Enem, não conseguiu ter uma boa nota no Enem, ainda sendo um aluno extremamente dedicado e qualificado. Nem sempre o melhor vence. O pregador continua e ele diz assim, no verso 12: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Quem não se lembra das Olimpíadas de Londres? O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro, lembra? Liderando a prova. E de repente um padre maluco irlandês invade a pista de corrida, abraça o Vanderlei e destrói a corrida dele. Ele tinha 40 segundos de vantagem para o segundo colocado. Mas como diz o autor de Eclesiastes, ninguém sabe quando os tempos de desgraça cairão de forma inesperada sobre eles. Irmãos, a verdade é que eu e você vivemos nossas vidas achando que nós estamos no controle das nossas vidas.
achando que nós temos as rédeas do nosso viver em nossas mãos, que nós podemos controlar o nosso viver e que está tudo dominado e controlado por nós mesmos. Uma grande ilusão. Logo que eu me casei, mudei para Caldas Novas. Alguém aqui já foi a Caldas Novas? Que é isso, gente? Que tanto de gente que já foi em Caldas Novas é esse? O que vocês foram fazer lá? Água quente. Águas termais. Tá certo. Tá certo. Quando vocês forem, vai lá visitar a nossa igreja. Mas quando eu me mudei para Caldas Novas, recém-casado, eu tinha um casal de amigos, ainda são nossos amigos, e eles tinham um filho, novinho. E esse casal de amigos, o homem, ele tinha um videogame, ele tinha um PlayStation e tinha o FIFA. E era o único jogo que a gente gostava de jogar, era o FIFA. E a gente se reunia lá para jogar. Eu contra ele e as mulheres ficavam batendo papo, né? Cada um fazendo o que gosta mais de fazer, né? E aí a gente jogando lá e o filho dele ficava pedindo controle. Quero jogar, eu quero jogar. E aí, o que o pai dele fez? Você sabe o que o pai dele fez, não sabe? Pegou um controle, sem pilha, colocou na mão dele, falou, vai Gabriel, vai, joga aí. E lá ficou o Gabriel, não é? Jogando videogame. Ele estava controlando alguma coisa? Não. Ele não estava controlando nada, mas ele achava que ele estava. Até que um dia o Gabriel cresceu, e um dia o Gabriel se deu conta que esse tempo todo ele estava vivendo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Exatamente como a pilha, que a gente não tem controle. Vocês acharam que foi sem querer? Foi pensado isso daqui, planejado, cronometrado. Não, não foi. Nós não temos o controle sobre as situações. E assim como Gabriel se frustrou, eu e você nos frustraremos se continuarmos a viver as nossas vidas achando que estamos no controle das mesmas. E esse é o nosso grande problema. Assim como os atletas, nós muitas vezes colocamos nossa confiança em nós mesmos, em nossa capacidade de realização, em nossa capacidade de manter o controle das situações. Nós resistimos ouvir a exortação que o próprio Deus nos deixou no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Irmãos, a primeira palavrinha homem aqui é uma palavra que traduz um guerreiro, um homem forte. E ele está dizendo que esse homem forte, ele é maldito se ele confiar nos homens. E essa palavrinha homens aqui, a segunda palavra homens, é Adão. Se refere ao homem, à humanidade, à humanidade como um todo. Jeremias está dizendo, irmãos, os homens fortes que confiam na própria humanidade são malditos, são tolos. Veja, o aviso aqui não é para aqueles que têm consciência da sua própria incapacidade. Não é para aqueles que reconhecem a sua própria inabilidade. O aviso aqui também não é para que você não confie nas outras pessoas. O aviso aqui é para que eu e você, para nós que achamos que somos grande coisa, que somos capazes, que fazemos e acontecemos, o aviso é para nós que nos sentimos autossuficientes e independentes. O aviso é para mim e para você. Não confiem em vocês mesmos. Não coloquem a confiança em vocês mesmos. Irmãos, alguém aqui trabalha com uma profissão de alto risco? De alta periculosidade, que você pode morrer desempenhando a sua profissão?
além dos pastores e do missionário presente? Irmãos, alguém? O irmão faz o quê? Policial militar. Profissões de alto risco, policiais. Ou, por exemplo, eletricistas que mexem com alta tensão. Profissão de alto risco, não é? Irmãos, quem vocês acham que mais morrem nessas profissões? Os novatos ou os veteranos? Muitas vezes são os veteranos, porque eles já se sentem seguros e confortáveis. Eles acham que eles já dominaram aquela situação. E é ali que eles falham. Eles deixam de seguir os procedimentos porque eles já confiam na experiência que eles têm. Eles deixam de seguir as regras e os procedimentos porque eles já confiam na sua própria experiência, no seu próprio coração, nas suas próprias habilidades. O autor de Eclesiastes está dizendo: cuidado, cuidado. Se os mais rápidos nem sempre vencem, se estamos todos à mercê do tempo e do acaso, então qual é o caminho? Qual é o foco? O autor de Eclesiastes responde, versículo 13, a sabedoria divina. Ele diz assim: também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Verso 15, ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Irmãos, tanta coisa boa para a gente refletir aqui. O objetivo de Salomão aqui é nos levar a transferir a minha e a sua confiança. O objetivo de Salomão aqui é que eu e você peguemos o nosso controle sem pilhas e entreguemos nas mãos daquele que tem toda a verdadeira sabedoria e deixemos ele guiar o nosso viver. Esse é o objetivo de Salomão. Esse é o objetivo de Salomão, é que eu e você não mais confiemos nas nossas próprias habilidades, na nossa própria capacidade, mas que nós coloquemos a nossa confiança na sabedoria divina. Irmãos, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de morar na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Ali na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá tem um rio que marca essa divisa. E ele tem uma cachoeira que eu tenho certeza todos vocês conhecem. Todos vocês mais velhos conhecem. Porque ela passava no desenho do Pica-Pau. Lembra aquela cachoeira que o Pica-Pau descia de barril? Não é? Aquela cachoeira chama Niágara. É uma cachoeira, ela existe. E tem uns doidos que descem ela de barril mesmo. Mas quando estavam construindo a ponte sobre aquele rio, que ligaria os Estados Unidos ao Canadá, passaram um cabo de aço e havia um circo ali na cidade. E para promover o circo, o equilibrista divulgou que ele iria atravessar pelo cabo de aço, de um lado ao outro daquele rio. Naquele sábado, grandes multidões se juntaram dos dois lados, tanto do lado americano quanto do lado canadense. Todos queriam ver. E aquele equilibrista, ele pegou um carrinho de mão, ele pegou um saco de cimento, ele colocou ali naquele carrinho de mão, e ele começou passo a passo, sob aquele cabo de aço, atravessar aquele rio. E ele foi e ele chegou do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, teve festa, teve gritaria, todo mundo ovacionou ele. E aí ele falou assim: olha, quem aqui acredita que eu consigo voltar agora? E todo mundo querendo mais uma chance de ver desgraça, falou: eu acredito
eu acredito, vai, quem sabe agora ele cai, né? E então, pegou, tirou o saco de cimento e falou assim, quem senta no carrinho? Entende o que é confiar em Deus, irmãos? Confiar em Deus é sentar no carrinho. Não é só dizer, não, eu acredito, Deus pode todas as coisas. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Ah, não, eu acredito, a sabedoria de Deus é perfeita. Mas é na sabedoria de quem que você vive o seu dia a dia? Na sua ou na de Deus? O que o autor de Eclesiastes está querendo fazer, queridos, é abrir os nossos olhos. Nós estamos muitas vezes vivendo nas nossas próprias forças, na nossa própria sabedoria. A gente não pode perder de vista o fato de que a palavra de Deus, ela nos ensina que a sabedoria divina, ela é uma pessoa. Ela tem um nome. É o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus é a sabedoria de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 30, Paulo diz assim, é porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Irmãos, Jesus Cristo precisa ser a fonte e a base da nossa confiança. Não porque Jesus nos garanta que se confiarmos nele, o tempo e o acaso não nos atingirão. O tempo e o acaso, governados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nos atingirão. E eu tenho certeza que muitos de nós possuem histórias para contar sobre isso. Sobre como o agir de outras pessoas, sobre como coisas sobre as quais você não tinha controle, atingiram você. E moldaram o curso da sua vida. Pense sobre a história de José. O tempo e o acaso agiram sobre a vida de José ou não? Coisas sobre as quais ele não tinha controle, moldaram a vida dele ou não? Os irmãos vendem ele para o Egito. Por um acaso, ele vai trabalhar na casa do chefe da guarda do faraó. Não é? Um acaso. Por um acaso, a esposa do chefe da guarda do faraó era imoral, não é? E ele era bonitão, o texto fala isso lá, o texto fala que José tinha um rosto bonito e era bem montado. Literalmente é isso que o texto diz. José tinha um rosto bonito e era bem montado. Parecido com Gilvan, irmã, isso. Na Bíblia, só duas pessoas recebem essa descrição. José e a mãe de José, Raquel. E agora, Cássia descreveu Gilvan dessa forma também. Mas esse era José. E aí a mulher tem interesse nele, vai para cima dele, pega a capa dele. Ele vai parar na cadeia. Na cadeia, por um acaso, bem enquanto ele estava lá, vão para lá quem? O copeiro e o padeiro do faraó. Por um acaso, esses homens têm um sonho enquanto eles estavam lá com José. Olha o tempo e o acaso. O faraó tem um sonho depois que o copeiro já está de volta lá. E o copeiro se lembra de José. Olha o tempo e o acaso. Irmãos, confiar em Deus não fará com que o tempo e o acaso não aflijam as nossas vidas. Mas confiar em Deus nos fará ter certeza de que seja o que for que vier sobre as nossas vidas, é bom. Porque o nosso Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo aquelas coisas que a gente não consegue entender. Queridos, nós confiamos na sabedoria divina, porque a confiança em Jesus não é porque ela sempre nos garante a vitória no final de tudo. Não por causa da nossa força, mas por causa da nossa fraqueza. Ser parte do time de Jesus não é sinônimo de nossa força. Algumas pessoas acham que ser parte do time de Jesus é igual ser escolhido primeiro naqueles par ou ímpar do intervalo da escola. Os irmãos lembram? Quando a gente estava na escola,
ia ter intervalo e ia escolher o time para jogar um contra o outro, tirava para o ímpar. Quem ganhava para o ímpar, ele escolhia quem? Ixi, aqui não fazia isso não, irmãos? Quem que escolhia? O melhor. Gilvan costumava ser escolhido? Pois é, no time de Deus não é assim. Ser parte do time de Jesus, irmãos, não é sinônimo da nossa força. O fato de você ser um cristão não deveria te fazer orgulhoso, mas humilde. Mas humilde. Dê uma olhada em quem são os cristãos, de acordo com Paulo, lá em 1 Coríntios 26 a 29. Ele diz assim, olha o texto. Irmãos, pode pôr para a gente, por favor, o slide. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha aí, para o ímpar. Deus ganhou para o ímpar, ele vai escolher. Quem é que ele vai escolher? O texto diz, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Irmãos, essa é a descrição do cristão. Essa é a minha descrição. É a sua descrição. Isso é quem nós somos. Loucos, fracos, insignificantes, desprezados, não somos nada. Irmãos, o cristão não é alguém de autoestima elevada. O cristão é alguém que reconhece que não é nada e que Cristo é tudo nele e por ele e para ele. Este é o verdadeiro cristão. Em quem ou no que você tem colocado a sua confiança? O salmista dizia: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, no que você tem colocado a sua confiança? Na escola onde você estuda? Você tem colocado a sua confiança na sua capacidade intelectual? Você tem colocado a sua esperança, a sua confiança no concurso que você quer passar? Onde você tem colocado a sua confiança? No carro que você tem? Na casa que você tem? Onde está a sua confiança? O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nos dias de hoje, poderíamos dizer, uns confiam no Enem, outros confiam no concurso. Mas e eu e você como cristãos? Onde está a minha e a sua confiança? Porque, queridos, o concurso passa. O Enem vai embora. Mas se você confiar no Senhor, você nunca ficará desamparado. Talvez você estude e você seja capaz de passar num concurso no Enem. O autor de Eclesiastes está dizendo assim: nem sempre o mais preparado e o capaz é o que passa. O tempo e o acaso podem vir sobre a sua vida. Você pode ser aquela que chega no portão do Enem depois que ele já fechou. Pode ser. Ou você confia na sua capacidade de ser pontual. O tempo e o acaso podem agir sobre a sua vida. Em quem está a sua confiança? No que você tem confiado? Talvez você confie na sua beleza. Talvez você confie na sua capacidade. Irmãos, deixa eu contar meu testemunho para vocês. Em 2008, eu e minha esposa nos mudamos para Caldas Novas para plantar uma igreja. Quantos anos, pastor Gilvan? Quantos anos vocês começaram a igreja aqui? Há quantos anos atrás?
11 anos atrás. Em 2008 a gente foi para Caldas Novas para começar a igreja. E queridos, a minha confiança estava em mim. Eu olhava para mim mesmo e eu dizia assim: eu tenho boa teologia, eu me comunico bem, logo, logo a igreja vai bombar, as pessoas vão chegar, as pessoas vão se converter, nós vamos ter uma igreja bonita igual a essa aqui. Irmãos, eu passei 3 anos pregando e não tivemos nenhum fruto na igreja, nenhum. Ninguém se converteu, não tive nada, as coisas não aconteceram. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando no meu coração orgulhoso, porque a minha confiança estava em mim mesmo e não no Senhor. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você for tentar fazer a sua vida confiando em você mesmo, a maior alegria de Deus vai ser frustrar os seus planos, até que você esteja dobrado diante dele, reconhecendo que ele é Deus e você não. Reconhecendo que você precisa dele, não é ele que precisa de você. E quando você se prostrar diante dele, quando você reconhecer: Deus, eu não consigo, e você começar a viver a sua vida em dependência de Deus, orando ao Senhor, Deus vai ter alegria de responder às suas orações, porque Deus tem alegria em ver o nome dele sendo glorificado. Aqui no painel alguém citou meu santo padroeiro. Ixi, estou na igreja presbiteriana, né? George Miller. Foi o Gabriel que citou, foi o pastor, não sei. Alguém citou George Miller. Irmãos, George Miller fundou orfanatos. George Miller foi um alemão que fundou orfanatos na Inglaterra, numa cidade chamada Bristol. George Miller, ao longo de toda a sua vida, tirou das ruas mais de 10.000 órfãos. Ao mesmo tempo, ele chegou a cuidar de 2.000 órfãos nos orfanatos que ele fundou. Irmãos, George Miller nunca pediu 1 centavo para ninguém, a não ser para aquele que é dono de toda a prata e de todo o ouro. Sabe o que ele fazia? Ele orava. Ele dobrava os seus joelhos e clamava ao Senhor por provisão. Conta a história que um belo dia, numa bela manhã, uma funcionária do orfanato veio até ele e disse: Senhor Miller, as crianças estão prontas para o café da manhã, mas nós não temos nada para dar a elas. George Miller disse para ela: coloque as crianças de frente à mesa. E ela alinhou as crianças todas à frente das mesas do refeitório. Então George Miller foi lá e George Miller orou. Ele disse: vamos orar, agradecendo a Deus pela provisão dele. Ele orou: Senhor Deus, obrigado por ter provido o pão de cada dia mais uma vez nessa manhã. Obrigado porque mais uma vez o Senhor se fez presente e supriu as nossas necessidades. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. A hora que ele terminou de orar, ele falou: crianças podem se assentar. Ouviu-se o barulho das crianças arrastando o banco para sentar. Elas se assentaram e de repente ouviu-se na porta. Era o padeiro da cidade. Senhor Miller, algo falou em meu coração que eu deveria fazer mais pães essa manhã do que o normal e trazer para as suas crianças. Será que elas teriam interesse em comer dos meus pães? E Miller entrou e trouxe pão para as crianças. E antes que elas colocassem o pão na boca, bateu a porta de novo. Senhor Miller era o leiteiro da cidade. A minha carroça quebrou em frente ao seu orfanato, carregada com latas e latas de leite. Será que tem uns meninos fortes aí que poderiam tirar o leite da carroça para eu poder consertar a carroça? Vocês podem ficar com todo o leite, eu não terei como entregá-lo hoje. Irmãos, oração, a dependência de Deus. Você está vivendo a sua vida dependendo de quem? Irmã, você, mãe,
você está educando seus filhos dependendo de quem? De um método? Da sua própria sabedoria? Da sua própria força? Da sua capacidade de isolar o seu filho do mundo mau no qual nós vivemos? Ou você depende na criação dos seus filhos daquele que te criou e que te guardou quando você não estava numa bolha, mas ele te guardou e te protegeu e te trouxe até aqui? Em quem você tem dependido? Homem, provedor do seu lar, em quem você tem dependido? Sua força, dos seus braços, da sua inteligência, da sua capacidade, das suas articulações, do seu networking. Eu conheço muita gente, eu sou muito bem relacionado, eu sou muito capaz. De quem você depende para prover para a sua família? De você mesmo. A sua confiança está em você mesmo. Ou no Deus, dono de toda a prata e de todo o ouro, Criador dos céus e da terra? Jovem, em quem você confia para a sua alegria? Em quem você confia para a sua alegria? O que é que você diz para você mesmo que será capaz de te fazer alegre, satisfeito? Os prazeres desse mundo? Relacionamentos? Se um dia eu tiver um namorado, aí sim eu serei alegre, aí sim eu serei feliz, aí sim a minha vida terá sentido, propósito. Em quem você confia? Cristo em Deus é suficiente? Ou você precisa de algo mais? Em quem você confia, meu irmão, minha irmã, para a santificação do seu cônjuge? Nos seus gritos? No seu berro? Tiago nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você está tentando santificar o seu marido no berro, confiando em você mesmo, tentando santificar a sua esposa na pressão, ou a sua confiança está no Senhor? Onde está a sua confiança? Em quem você confia para a sua eternidade? Essa é a pergunta mais importante de todas. Em quem você confia para a sua eternidade? Lá na igreja a gente tem uma prática de começar o curso de novos membros e batismos com uma prova. Nós entregamos uma provinha para todo mundo que vai participar do curso. São 3 perguntas. 3 perguntas que talvez você queira responder na sua cabeça. A primeira pergunta, ela é de múltipla escolha. Tem 3 opções, letra A, letra B e letra C. O que é preciso para alguém ser salvo? Letra A, crer na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Letra B, crer em Jesus e praticar boas obras. Letra C, não sei. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: se você morresse hoje, chegasse diante de Deus, e Deus te perguntasse por que eu devo deixar você passar a eternidade comigo, o que você responderia? Essa é discursiva. A gente pede para eles escreverem ali umas 2, 3 linhas, pelo menos, explicando o porquê. O que você falaria para Deus? Qual seria a base da tua salvação? E a terceira pergunta é uma pergunta muito simples, só tem 2 possíveis respostas. Você tem certeza da sua salvação? Só tem 2 respostas, sim ou não. Irmãos, como é interessante ver pessoas que se achegaram ali à igreja, começaram a frequentar, vindas de outras igrejas, gente que está em igrejas há anos, chega lá, o que é preciso alguém ser salvo? Crer em Jesus e praticar boas obras. O que você diria para Deus?
Se ele te dissesse que por que eu devo deixar você passar a eternidade comigo? Porque eu tenho sido uma pessoa boa. Tenho sido uma pessoa boa, tenho feito bem ao próximo. Teve um irmão que virou para mim e falou assim: porque eu sou uma pessoa boa, pastor, você pode perguntar para minha esposa. Eu falei: esse está convicto. Porque se o cara vira e fala que pode perguntar para a esposa se ele é uma pessoa boa, né? Esse aí está convicto. Mas aí você chega na última pergunta: você tem certeza da sua salvação? Qual você acha que é a resposta da maioria dessas pessoas que colocaram crer em Jesus e praticar boas obras porque eu sou uma pessoa boa? O que vocês acham? Que elas respondem sim ou não? Elas respondem não. Porque lá no fundo, elas sabem que elas não são uma pessoa boa. Ou pelo menos elas têm dúvida de quão boa elas têm que ser para ser suficiente para elas serem salvas. Sabe o que a gente faz, irmãos? Terminada essa prova, a gente pega a Bíblia e a gente pede para elas abrirem lá em Efésios capítulo 2. E a gente começa versículo por versículo. Isso dá Efésios capítulo 2, de 1 a 10. O texto começa dizendo que nós somos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas Paulo diz assim a partir do versículo 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Irmãos, onde está a sua confiança de salvação? Você continua achando que você será capaz de fazer boas obras suficientes para ser salvo? Ou você já se prostrou diante do Criador do universo? Reconheceu que você não consegue, mas também reconheceu que Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito para que você pudesse ser salvo. Onde está a sua confiança? Você já sentou no carrinho de mão de Jesus? Falou: Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu não consigo. Eu sou incapaz. Eu sou incapaz de me salvar. Eu sou incapaz de criar meus filhos. Eu sou incapaz de salvar meus maridos. Eu sou incapaz de prover para o meu lar. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu quero fazer o que o Senhor espera de mim. Não na minha própria força, mas na força que o Senhor provê. Como está a sua vida, irmão? Em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você confia para o seu casamento? Em quem você confia para a criação dos seus filhos? Em quem você confia para o seu trabalho? Mas mais importante do que tudo isso, em quem você confia para a sua própria salvação? Se você confia em você mesmo, meu chamado para você nessa noite é que você se arrependa e você creia que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi totalmente suficiente para perdoar os teus pecados, para te purificar e para te dar salvação eterna em Cristo Jesus. Creia nele, ele é suficiente. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo alerta do autor de Eclesiastes, do fato de que nós somos insuficientes, de que nós não conseguimos, de que se confiarmos em nós mesmos ficaremos frustrados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor age de tal forma a envergonhar os fortes desse mundo, chamando os fracos, os loucos, os insignificantes como eu, para serem seus filhos amados, em quem o Senhor se alegra. Obrigado, Deus. Pai, nos humilha diante da tua poderosa mão, Senhor. Nos humilha, nos mostra quem nós realmente somos, para que possamos viver a nossa vida em dependência completa do Senhor, Pai. Nós oramos assim, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Eu ia falar bem dele, mas não vou falar. Irmãos, louvado seja o Senhor. Como a gente já disse aqui desde o primeiro dia, desde 2017, nós realizamos essa Conferência Vivos em Cristo. E de alguns anos para cá, a gente tem feito ela junto com o aniversário da igreja. Né? E a gente quer louvar o nosso Senhor por esse tempo. São 6 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana Chácara Brasil. Há 11 anos, desde o início do trabalho, que começou na garagem da casa da minha sogra, da minha mãe sogra, ali no bairro do Turu, né? E ali na garagem Deus nos abençoou tremendamente. Teve até casamento na garagem, né? Uma bênção do Senhor. E depois então a igreja começou a crescer ali, nós passamos para a escola do Estado, né, do governo que fica no bairro. A diretora nos cedeu no domingo. Então, no sábado, a gente ia para lá, lavava os banheiros da escola. Imagina que lavar banheiro de escola pública é um negócio ruim. Lavávamos o banheiro, lavávamos o pátio. Então, a igreja funcionava no domingo na escola. Depois de alguns meses, o governo pediu a escola para reforma. Então, nós tivemos que mudar mais uma vez. E aí já havia um jovem na igreja que pastor, desde que a gente paga aí 6 meses de aluguel de um ponto comercial, a gente alugou uma sala ali perto da Avenida São José de França. Passamos ali um ano. No final daquele ano, Deus nos abençoou. Esse rapaz, ele ganhou uma causa na justiça. E o dinheiro que ele deu de dízimo deu para a gente comprar esse terreno e construir o templo. A glória do nosso Senhor, né? Deus fez um grande milagre. Mas, nesse tempo, a gente estava no início ali, eu estava em busca de alguma igreja, algum presbitério que apoiasse a plantação da igreja aqui na Chácara Brasil. E, na verdade, eu não tinha encontrado nenhum presbitério. Teve um que me abraçou, que é o presbitério que eu estou hoje. Presbitério Centro-Oeste. Foi que disse, pastor, pode vir, a gente apoia. Não tinha recurso financeiro na época, né? Bem pouco, mas conseguiu passar para mim um pouco para a gente pagar a escola dos meninos, né? E Deus foi nos abençoando a cada dia, que nem Jorge Miller, né? Em oração, nunca faltou o pão na nossa mesa. Deus nos abençoou com o crescimento. E eu quero honrar, assim, de forma muito especial, o Presbitério Centro-Oeste. Até hoje nós estamos juntos. E aqueles irmãos que estão aqui comigo nessa noite, desde o início, estiveram comigo. O presbítero Zé Luiz, que é o presidente do nosso presbitério, desde a época que era presidente do presbitério, já pode até se apresentar, né? Como presidente, por favor, Zé, fique em pé aí, por favor. Presidente Zé Luiz. Zé foi, desde o início, abraçou, tem até o nome dele na placa aqui, porque... Fique em pé aí, homem, por favor. Nos apoiou desde o início. E o Zé nos apoiou com muita alegria sempre, 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 sempre. E aí tem hoje também aqui conosco o presidente Araquitã. Por favor, fica de pé, presidente Araquitã, presidente Wallace também, por favor. Pastor Elvis está aqui também, não sei se ainda está aqui. Miguel, presidente Miguel também está aqui também conosco. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tem mais alguém que quer aí hoje? Pastor Jefferson, por favor, está ali também. Jefferson, levanta a mão aí. É mais novo do nosso presbitério também, vem de fora. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque desde o início nos abraçaram. A igreja do Vinhais, que foi a igreja também que nos apoiou no sentido de ser a igreja responsável pela plantação, né? Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe e que a gente possa continuar firme nessa caminhada até a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos queridos, muito obrigado. As famílias que estão aqui também, as esposas também, louvar a Deus por isso. E ao Niel, né? Niel gente,
Eu estou muito feliz por ter conseguido trazer o pastor Felipe Niel para São Luís para estar conosco esses dias. Niel tem sido uma bênção para a minha vida, para a minha família. Quando eu entrei na Atos 29, na rede Atos 29, sempre com muito carinho nos tratou, não como ele tratou aqui no sermão, mas como ele trata, como sempre tratou a gente, tanto que Cássia chama ele de Lorde. E ela diz assim, hein? Porque ele é um Lorde, né? Ela sempre diz assim, tu devia ser um pouquinho igual para o Felipe Niel em algumas horas, né? Mas o Niel tem nos abençoado, sempre que a gente está de férias ou está viajando, não pode ir em alguma igreja, a gente vai lá no canal do YouTube da Igreja Batista Vida Nova e quero ser abençoado. E Niel tem sido uma bênção para a minha vida, alimentado meu coração com a palavra de Deus. E não só a minha, mas o nosso país. O Niel é uma bênção. Hotmart, que é A Vida no Evangelho, onde você vai ter séries maravilhosas de ensino, família, devocional, tudo. Vale a pena. Seminário Foco tem sido um parceiro de Deus aqui, não somente com nossos alunos aqui no Brasil, alunos de Moçambique, e agora com as mulheres, todas as plantadores de igrejas mais difíceis. O Seminário Foco tem abençoado elas com o curso de teologia para elas. Então eu louvo a Deus pela vida do Niel, por todo o esforço que ele tem tido de pregar a palavra do Senhor para o nosso país. Niel, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, a Marina, a Sarinha e o Pedro. Que vocês continuem sendo uma luz do Senhor nesse nosso mundo. E a todos vocês, que nos acompanharam todos esses anos também, a cada conferência que a gente realiza, a cada encontro aqui, a gente tem sempre sido abençoado por várias igrejas, várias denominações que se fazem presente. Eu louvo a Deus por isso. Para vocês terem uma ideia, quando nós realizamos aqui a primeira turma do Perspectiva, que aconteceu o ano que vem, vai acontecer mais uma vez esse ano. Aconteceu o ano que vem, não, né? Aconteceu o ano passado, né? Se Jesus não voltar, no que vem tem, né? Mas esse ano, mais uma vez, em agosto, vale a pena, muito a pena você fazer o curso de Perspectivas. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente lançou o desafio, 16 denominações se fizeram presentes no curso. 16 denominações. Então, para mim foi uma bênção para a nossa cidade. E eu louvo a Deus porque quando a gente fala, muitos pastores amigos, muitas igrejas, vêm para cá, se fazem presente conosco. E muito obrigado por isso. Povo do Senhor Jesus, que prega a palavra e vive o evangelho aqui na cidade de São Luís. Que Deus abençoe suas igrejas, seus pastores, as suas denominações, que cada dia mais nós sigamos juntos para a glória do Senhor. Houve um ano aqui que a gente fez umas contas aqui, não é? E a ideia era, em quanto tempo que a Igreja Presbiteriana Chácara Brasil conseguiria discipular toda a cidade de São Luís, só ela. Nós pegamos o número de habitantes da cidade, 1.271.000, e pegamos o número de membros da igreja, que era 175. E pensamos o seguinte, fizemos uma equação. Se a cada membro da igreja, 175 pessoas, discipulasse 2 pessoas por ano, não estou falando de salvação, de eleição, de discipular 2 pessoas por ano, apenas essa igreja. Vocês sabem quantos anos toda a ilha de São Luís teria ouvido falar de Jesus? Em apenas 8 anos. Em apenas 8 anos, discipulando 2 pessoas discipulando mais 2 pessoas, assim nessa corrente, em apenas 8 anos, nós teríamos completado o serviço na cidade de São Luís. E aqui tem várias denominações representadas, várias igrejas aqui representadas. O que está faltando para nós cumprirmos o papel que Deus nos deu? Talvez fazer o que estamos fazendo hoje aqui. Juntos, darmos as mãos em busca do alvo. Se nós nos unirmos como crentes do Senhor Jesus, independente de placa, que foi uma coisa que a Atos 29 me ensinou. A Atos 29 me ensinou a esquecer placa denominacional e focar em investir no reino de Deus.
É o que temos buscado aqui. Se você for lá atrás e ver o nosso quadro de missionários, você vai ver pastores batistas, missionários da Cristã Evangélica, pastores da Assembleia de Deus, no nosso mural, sendo investidos por essa igreja na expansão do reino de Deus em lugares onde a gente não está. Porque a gente entende que missões é parceria. E fazer a ir do Senhor e a vontade de Deus é dar as mãos e seguir em frente. Se nós fizermos aquilo que a gente fazia quando era criança, brincar de cola-cola, lembram? Que a gente colava um, dava a mão para o outro, ia fazendo a corrente, rapidamente o nosso Senhor Jesus talvez já tivesse até voltado. E teríamos então visto o céu se abrir, as trombetas tocarem, e os anjos irem de 4 cantos do mundo, recolhendo a igreja do Senhor Jesus. Vamos em frente, vivendo no mundo que é tão incerto, mas com a certeza que o eterno está conosco. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, gente. Vamos ter sorteio agora, tá? Eu vou pegar ali os bonsais que serão sorteados.